A malha rodoviária do país é palco de uma tragédia silenciosa desconhecida por muitos brasileiros. A morte em números assombrosos de animais silvestres. E de acordo com estimativas do Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas da Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, a cada segundo, 15 animais selvagens morrem atropelados nas estradas brasileiras. Só para você ter uma ideia, no final de um ano, o balanço é de 475 milhões de bichos mortos. Bom, para debater medidas que possam reduzir os atropelamentos de animais silvestres, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável promove daqui a pouco, às 10 horas, uma audiência pública. E quem conversa conosco sobre esse tema é o professor e pesquisador da Universidade Federal de Lavras e coordenador do Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas, Alex Barger. Muito bom dia, professor. Muito obrigado por atender o nosso convite. Imagina, é um prazer. Bom dia a todos e obrigado pela oportunidade de estarmos aqui discutindo sobre esse tema que para nós interessa tanto. Pois é, professor, um número assustador, né? Quase 500 milhões de animais mortos todos os anos. E aí vem aquela sensação um pouco intuitiva de que, como são animais, na sua grande maioria, pequenos, isso não teria impacto ambiental, mas, na verdade, esses animais pequenos, eles podem ter um impacto ambiental até maior, né? Por exemplo, vou citar aqui só um sapo, que é um predador de insetos importantíssimo. Pode gerar uma quantidade enorme de sapos mortos, pode gerar um desequilíbrio nessa seara gigantesco, né? Ou seja, tem impacto sim, e a gente tem que estar, por isso, muito atento também, né? Exatamente. A grande questão é de que é tudo um grande ciclo, né? Então, esses sapos, eles são importantes para controlar pragas, como insetos e outros invertebrados, só que eles também são um alimento das cobras de maior porte. Exatamente. E as cobras são alimento das aves, e as aves são alimentos de outros animais, e esse ciclo, como nós estamos diminuindo animais em todos os níveis, então não são só pequenos, são pequenos, médios e grandes que nós estamos atropelando, nós acabamos tendo esse tipo de problema. Ou seja, nós não estamos gerando um desequilíbrio, nós estamos gerando uma teia intricada, complexa e perigosa de desequilíbrios ambientais, né? Exatamente. Esse número de animais atropelados, com certeza hoje, é o maior impacto direto à nossa biodiversidade de animais vertebrados no Brasil. E essa matança toda, desses animais, né? Isso pode trazer, assim, alguma espécie da fauna silvestre brasileira está ameaçada de extinção por causa desses atropelamentos? Para que vocês vejam, as principais espécies ameaçadas de extinção, por exemplo, a onça parda, o tamanduá-bandeira, o lobo-guará, antas, todos esses grandes animais, um dos principais impactos a essas espécies é o atropelamento. Então, eles já estão ameaçados por falta de habitat, por caça e uma série de outros, só que nós estamos acabando com dezenas de milhares de animais dessas espécies todos os anos em todo o território brasileiro, sem perceber, porque nós sabemos que um morre em um lugar, o outro morre em outro local, e esquecemos de contabilizar isso na malha de 1,7 milhões de quilômetros que nós temos de rodovias. Perfeito. Agora, a gente sabe que para resolver o problema, resolver é praticamente impossível, mas para diminuir muito, a gente tem que mexer de maneira intensiva nas estradas, né? Se não me engano, há inclusive hoje regramentos muito específicos para concessão de autorização ambiental para a construção de estradas, para a construção dos caminhos, dos passadores de animais, etc. Mas nós temos essa malha enorme aí já construída. O que pode ser feito em relação a essa malha já construída para evitar esse desastre, professor? Bom, o primeiro passo é a gente conhecer o problema. Nós hoje temos essa estimativa, só que nós ainda não temos a informação de distribuição de quais espécies e onde elas estão sendo afetadas. Sabendo-se disso, nós podemos pensar nas medidas de mitigação que a gente pode implementar, desde passagens de fauna, passagens aéreas, redução de velocidade, isso em escala local. Só que se nós não tivermos uma lei, um regramento que trabalhe em nível nacional,
nós não conseguimos aplicar isso para todo o território brasileiro. E aí nós continuamos a resolver problemas em 10 quilômetros, 20 quilômetros, 30 quilômetros de rodovia. E não vamos reduzir esse impacto de maneira significativa. E quem faz esse levantamento Bom, para identificar os principais locais onde há mortes desses animais? Hoje nós temos um sistema chamado Sistema Urubu, que foi criado pelo Centro, onde qualquer cidadão brasileiro pode fazer o download do aplicativo Urubu Mobile para o seu celular e colaborar com a gente no que nós chamamos de ciência cidadã. Isso é uma nova linha de trabalho dentro da academia, onde qualquer cidadão pode colaborar com essas informações. Encontrou um animal? Pega esse aplicativo, tira uma foto, automaticamente ele vai ser georreferenciado, vai se ter a coordenada daquele local e essa informação vai ser enviada para nós. Nós hoje já contamos com mais de 10 mil dados coletados no Brasil inteiro e a população pode ver essas informações no nosso portal do Centro, onde lá nós temos um mapa mostrando a distribuição de todos esses animais atropelados. Ainda é pouco, nós precisamos coletar mais dados e precisamos da participação de mais pessoas. Hoje nós somos 13 mil usuários no Brasil todo. Nós esperamos até o final do ano ser 20 mil usuários e ainda por cima agregar órgãos governamentais, concessionárias de rodovia, e aí nós vamos ter um cenário onde nós podemos atuar. E agora, com relação ao parlamento, o que os deputados podem fazer para ajudar nesse trabalho? Bom, hoje nós vai ser a nossa primeira audiência pública na discussão do projeto de lei 466. A ideia é de que nós realmente comecemos a ter um regramento em nível nacional na forma de lei, onde nós possamos sim estar intervindo no Brasil inteiro, onde exista uma política de redução desses impactos para todo o território nacional e que isso não fique na tomada de decisão de um ou outro órgão estadual ou federal, mas que nós tenhamos uma política de conservação, já que esse é o principal impacto para as espécies de fauna de vertebrado no Brasil. Perfeito. Bom, o senhor falou do projeto de lei 466, né? Ele foi apresentado pelo deputado Ricardo Izar. É um projeto que contempla, em boa medida, essas expectativas da comunidade científica ou ele ainda dispõe de muito aperfeiçoamento? Eu acredito, inclusive, que existam especialistas por trás da sugestão do texto, né? Sim, na verdade, isso foi um trabalho integrado. Nós sentamos junto o Centro, a WWF e a Rede para Unidades de Conservação. Então, assim, foram a academia, 2 ONGs e o deputado para tentar propor essa primeira versão do projeto de lei, que vai começar a ser debatido hoje. E, é claro, um projeto de lei, ele não pode ir na minúcia do problema de tentar apresentar todas as soluções. Mas a partir desse projeto de lei, no processo de regulamentação, é que a gente vai estar trabalhando com essas minúcias que você está me perguntando. É importante até essa fala que o senhor faz, professor, para que as pessoas possam compreender o papel da lei e o papel dos decretos regulamentadores, né? O papel da lei, em alguns casos ela desce a minúcias, mas de um modo geral a lei ela deve ter uma perenidade, né? Por isso ela traz diretrizes, ela traz um arcabouço, ela traz um marco legal, e aí de como vai ser a aplicação é algo que fica para os decretos executivos, até porque isso dá uma certa, digamos assim, liberdade para que os decretos se adaptem às novas realidades tecnológicas e por aí vai, né? Exatamente, porque conforme for crescendo o nosso nível de informação, nós podemos trabalhar nesse processo de regulação para uma tomada de decisão a partir daquele momento. Se nós agora tentarmos imaginar todas as possibilidades pelos próximos 10, 20, 50 anos, certamente em pouco tempo esse projeto de lei ou essa lei já estaria desatualizada. Então, o processo de regramento posterior vai ajudar na evolução desse processo conforme a gente evoluir no grau de informação que nós temos. Fora que quanto mais detalhe, mais discussão, mais atores com poder de veto atuando sobre o projeto e por aí vai, né? Lógico, exato. Em relação a isso, especialmente poder de veto dos interessados e envolvidos nesse assunto,
há alguma expectativa em relação ao comportamento do governo ou dos governos em relação a essa questão, levando-se em consideração que isso, em geral, resulta em um custo para o governo, ao mesmo tempo que a gente sabe que hoje as rodovias elas estão em processos de concessão à iniciativa privada, que pode embutir no seu custo, né, alguma forma de mitigar e de evitar esse problema. Como é que está a visão a respeito dessa relação com o Poder Executivo para que esse projeto torne realidade? 2 pontos acho que são importantes. Primeiro, se nós conhecermos o problema e soubermos como atacá-lo, nós podemos resolver antes mesmo da implantação da rodovia. Então, se nós começarmos a atuar dentro do processo de planejamento das rodovias, eu garanto para você de que os custos que nós estamos falando, eles vão ser menores e não maiores. Hoje, a tomada de decisão de onde vai se botar uma medida de mitigação, aonde vai se colocar um túnel para passagem de fauna ou qualquer outro aparato, é feito a posteriori. E, normalmente, isso acaba gerando custos elevados, porque você tem que destruir, muitas vezes, coisas que já foram construídas, ou então fazer modificações. Nós vemos que nós podemos atuar antes dentro desse processo. E, por outro lado, dentro das concessões, se a gente imaginar, hoje o Brasil ainda não tem os custos de acidentes de trânsito causados por animais, o quanto que nós geramos de perdas de vidas e o quanto que nós geramos de danos materiais. Nos Estados Unidos, isso chega a casa de bilhões de dólares todos os anos. Se nós considerarmos isso, a implantação de medidas de mitigação para as concessionárias de rodovia, elas vão estar economizando dinheiro e não, na verdade, gastando mais do que deveriam. Custo de um acidente com vítimas fatais numa rodovia para o sistema de saúde pode ser tão elevado que seja muito mais barato promover as medidas de mitigações. Né? Exato. O custo de um acidente pode se pagar, né, o que daria para fazer processos de mitigação, de preservação em quilômetros e quilômetros de rodovia, salvando vidas animais e vidas humanas. E eu acho que esse é um grande ponto, que nós acabamos sempre falando muito de efeitos na biodiversidade, mas nós esquecemos de que a perda de vidas humanas causadas por atropelamentos de grandes, médios e às vezes até pequenos animais, porque as pessoas tentam desviar muitas vezes e acabam capotando e acabam causando acidentes de cruzar para outra pista. Isso tem que ser levado em conta. Então, a questão de resolver o problema de salvar 475 milhões de animais passa também por salvar milhares de vidas e milhões de reais em danos materiais. Agora, professor Alex Barja, o senhor comentou aqui o sistema Urubu, que é um aplicativo muito interessante, né? Que as pessoas podem colaborar com informações, né, sobre animais mortos nas estradas. Mas o Centro Brasileiro de Estudos de Ecologia de Estradas também desenvolveu o atropelômetro, né, que registra as mortes dos animais. Eu gostaria que você explicasse como é que funciona esse sistema. O atropelômetro, ele se baseia naquela informação que você forneceu logo no início da reportagem, de que entre 15 e 17 animais são atropelados a cada segundo no Brasil. Esse trabalho foi feito a partir de uma coletânea de artigos publicados no Brasil e nós criamos uma análise matemática para chegar nos 475 milhões. Baseado nisso, o atropelômetro é um contador onde a cada segundo ele gera um incremento de 15 a 17 animais em todo segundo, mostrando quantos animais já devem ter morrido na malha rodoviária brasileira até aquele momento, desde o primeiro dia do ano. Perfeito. E onde ocorrem mais atropelamentos de animais? Nós temos um grande número de atropelamentos onde você tem uma maior malha viária. Isso acontece. Então, nós temos os estados de São Paulo e Minas Gerais como os prováveis maiores geradores de animais atropelados, mas nós temos também regiões do Brasil que são extremamente críticas, como, por exemplo, o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso, na região do Pantanal, onde as taxas de atropelamento são enormes, muito maiores do que o resto do Brasil. Sobretudo, até o momento, a gente tem muitas informações para animais de médio e grande porte, então nessas regiões tem muito. A Estação Ecológica do Tainho, o extremo sul do Brasil, e o número de atropelamentos na região é extremamente preocupante.
algumas regiões no Pará ou em algumas regiões que estão sendo agora abertas novas rodovias, geram preocupações bastante grandes. Perfeito. Ok, então, Bom, professor. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez, professor Alex Baja, coordenador do Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas da Universidade Federal de Lavras, conversando conosco sobre esse assunto que vai ser objeto, daqui a pouquinho, às 10 horas, de uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Boa audiência, bom trabalho e sucesso na empreita, professor Alex Baja. Muito obrigado.